Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Café com Trading. Tudo bem com vocês? Pessoal, como prometido, cá estou eu com um conteúdo falando somente sobre Order Block. Tentarei ser bem simples, bem objetiva para que você possa pegar aí da melhor forma possível, certo? Então nós vamos começar com um conceito, uma definição de Order Block e depois a gente vai passar para os exemplos no gráfico. Então vamos lá. Eis aqui o conceito sobre Order Block, que eu vou ler para vocês, e aí a gente pode destrinchar aqui este texto da melhor forma possível. Order Block é uma área de suporte ou resistência dentro de um fluxo de ordens, order flow, que se visualiza como um movimento oposto antes que a tendência troque de direção. Ou seja, um exemplo aqui, se o gráfico está numa tendência de baixa, ele está caindo, né, ladeira abaixo, só que aí ele se depara numa região e aí ele é engolfado por uma vela de compra e aí repentinamente a tendência é trocada de direção. Então a última vela desse movimento, né, é o meu bloco de ordens, é a minha vela institucional. A última vela de queda é a minha vela institucional que eu vou fazer as marcações, certo? Os blocos de ordens mais significativos são em time frames maiores. Mas um adendo aqui, galera. Vocês podem estar traçando, né, os blocos de ordens também em time frames menores. Em 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. E vai servir para vocês da mesma forma. Obviamente que em time frames maiores as regiões serão mais fortes e bem mais significativas, mas nada impede de você identificar order blocks em time frames menores, ok? Os order blocks são estabelecidos para operações de smart money, ou seja, do dinheiro inteligente, os quais, ao identificarmos, nos antecipamos às reversões nas zonas de mitigações. Quando o order block ele é formado, né, a gente sabe que ali tem dinheiro inteligente, que o institucional está só esperando para dar o bote e estopar o varejo, certo? Então ali vai ter zonas, né? Eles vão gerar zonas de liquidez, eles não vão querer romper no primeiro momento, geralmente eles tentam formar, né, a famosa piscina de dinheiro. Não que um order block ele não pode ser rompido logo na primeira mitigação, certo? Mas geralmente eles formam algumas estruturas, né, para serem quebradas após os order blocks, ok? Então vamos para os exemplos para ficar melhor fixado aí na cabeça de vocês quanto a estas questões aqui, ok? Não quero esta cor, gente, quero uma cor branquinha, isso. Então eu vou desenhar aqui, vamos supor que o mercado ele vem numa tendência, né, de queda, e aí ele se depara, né, numa região que ele é engolfado e repentinamente, né, abruptamente, vamos dizer assim, ele é trocado de direção. Notem que ele estava caindo, né, subiu em V, ele não ficou de namorico nesta região. Então, quando isto acontece, geralmente existe order block, ok? Essa pancada, se você percebe essa pancada no gráfico, né, onde o preço ele não fica consolidado só para depois cair, nessa região é forte, então nós temos order block, certo? Então, quando isto ocorre, olha a minha vela oposta, né? Olha o meu bloco de ordens, olha a minha vela institucional, né? Então, aqui, esta vela é muito importante para a gente, para estarmos fazendo os nossos traçamentos, né? Então, eu traço 50% desta vela institucional, eu faço isso aqui, eu traço a metade dela e a sua mínima. Há quem trace todo o corpo da vela, há quem trace todo este corpo da vela, mas eu particularmente só traço todo o corpo da vela quando eu acho que aquela vela ela é pequena, né? O tamanho dela é menorzinho aí,
eu traço todo o corpo. Bom, mas vai de cada um também, né? Até porque quando essa zona de order block é mitigada, ela pode muito bem mitigar apenas a máxima, né, desta vela, ou pode mitigar a metade da vela, ou pode vir mitigar a mínima da vela. Aí vai de cada pessoa, certo? Então, feito as minhas marcações, eu vou esperar uma primeira estrutura vir formar aqui a partir do order block, certo? Então, quando o preço ele subiu, né? Quando o preço ele subiu, ele, na maioria das vezes, ele também deixa a zona de order block aqui em cima. Ele é engolfado e aí também ocasiona para a gente, né, no gráfico, deixando uma outra zona de order block aqui na região de supply. Aqui é demanda, aqui eu vou esperar uma compra e aqui em cima eu vou aguardar para fazer uma venda, certo? Então eu volto aqui com os meus traçamentos, traço a máxima deste order block, a metade da vela, né, institucional. Como eu falei para vocês, quando a vela é pequena, eu traço todo o corpo da vela, mas na maioria das vezes eu deixo desta forma. Então, o preço ele vem caindo, né? Ele vem caindo, caindo, e aí ele se depara com a região de order block, que neste primeiro momento, né, que ele ainda não foi mitigado, ele pode muito bem respeitar a máxima, a metade da vela, ou a mínima, né, da vela institucional. E aqui pode ocorrer o quê? Uma entrada sniper, onde você não vai querer aguardar uma manipulação, né? Uma formação no falso rompimento, que ocasiona aqui no spring, né? Porque geralmente, como eu falei para vocês, o order block, né? A partir do order block formado, o institucional ele vai vir querer mitigar uma primeira vez, né? Isso para só depois ele vir formar aqui mais zona de liquidez para ocasionar este rompimento, né, no famoso spring, né, no falso rompimento, estopando tanto os comprados quanto os vendidos. Neste primeiro momento desta primeira estrutura após o order block, geralmente ocorre a famoso zone to zone, né, sai de um ponto e vai buscar o outro ponto, sai de um order block e vai direto para o outro order block. Ele vai vir mitigar também pela primeira vez este outro order block. Então, esta primeira estrutura vocês podem fazer um backtest, que geralmente ela é respeitada, porque ele vai formar essa primeira estrutura, vai tentar formar aqui a piscina de dinheiro e só depois quebrar, né? Quebrar essa estrutura, o famoso boss. Quebra o boss, quebra a estrutura e só depois ele cai novamente. Então, é bem bacana de vocês estarem observando esta primeira estrutura em zona de order block, ok? Então, é assim que funciona e é assim que eu faço as minhas marcações para aguardar, né, estes toques, né, nestas zonas de supply e de demanda, certo? Principalmente quando o mercado, como eu falei para vocês, quando eles não namoram, né, na região. Mas, lógico que, evidentemente, que quando o preço ele fica muito consolidado, o que acontece? Né? Ele cai, né? Se nós estamos numa região de topo principalmente, então essa regiãozinha aqui, né, que antecede essa queda, aqui temos uma região de order block também. Mas geralmente quando acontece o order block dessa natureza é muito mais forte, a região é muito mais forte, né? Chegou e recebeu logo uma pancada do institucional, né? Então, muitas das vezes são brigas entre institucionais também, gente. Não pense que o institucional é só contra o varejo, pelo contrário, né? Tem muitos institucionais muito mais poderosos do que outros, certo? Então, fiquem de olho nestas formações no gráfico de vocês, porque aí nós temos zonas de order block. Outra coisa interessante, deixa eu apagar aqui para vocês. Quando nós temos as formações, né, os order blocks, e aí você entra no order block, me perguntaram recentemente
onde seria o alvo, né? O alvo de saída, né? Então, se eu tenho o mercado, o mercado ele vem caindo, ele vem deixando algumas bases no meio do caminho, certo? Então, se o mercado ele vem caindo, ele deixa drop, base, drop, ok? Se ele deixa drop, base, drop, isso aqui no futuro vai ser o que? Alvo das minhas compras nas regiões aqui de order block. Então, se eu faço uma compra nessa região, eu tenho como alvo de saída os drops, base drops, né? Então, se eu tenho drop, base drop, né, no rally de queda, como alvo de saída da minha compra aqui em região de order block, e se a queda está muito intensa, né, a tendência está baixista, então eu posso também estar entrando, fazendo venda também na região de drop, ok? Então serve tanto para alvos quanto para entradas. Eu particularmente gosto mais de usar estas bases como alvos, certo? Mas façam novamente, eu falo, façam backtest, porque também dá certo você fazer entradas, né? No caso do drop, base drop, entradas de venda, quando a tendência está muito forte de queda. E quando você está numa tendência de alta, né? Você vai deixando outras bases que nós damos o nome de Rally, Base Rally, né? Rally, base, Rally. Então, quando você faz uma venda, aqui em cima você tem alvos nestas bases de compra, né? Porque aqui é região de demanda, olha só, região de demanda, estas bases. Mas quando você faz uma venda na região de supply, né? Na região de order block de venda, você tem como alvos, né? Estas regiões de base. Obviamente, vocês terão fundos anteriores, né? E estas bases, assim como aqui também, vocês terão as bases, os drops, como topos anteriores para a saída. E muitos dojis também. Doji, quando existe algum doji no meio do caminho, também é legal vocês terem como alvo de saída também, certo? Porque doji vocês sabem que é região de briga e que são fortes na maioria das vezes. Mas não se esqueçam, se você pega uma venda numa região de supply e você se depara, você sabe que você fez aquela marcação daquele rally, né, daquela base rally, base rally, você pode carregar o seu alvo até a estas bases. Se você está fazendo compra e você tem, no meio do caminho, você tem as bases, os drops, leve o seu preço até a região de drop, certo? Então, para quem me perguntou aí quanto à questão de dúvidas quanto aos alvos, são as bases, certo? Então vamos lá, né, gente? Vamos para os gráficos. Vamos para os gráficos. O que é que nós temos aqui? Primeiramente, olha só. Nós temos aqui, portanto, order block para tudo quanto é lado. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o primeiro order block aqui nessa região de baixa, né? Uma vela institucional grande, né? Que eu só peguei a metade dela, nem peguei a metade certinha, mas eu peguei a mínima dela e quase a metade. Mas se você fosse, se eu tivesse marcado a máxima dela, olha só, também teria sido mitigada certinho aqui, olha, a máxima. Só que eu acho uma região que fica muito grande, né? Então, eu prefiro, quando a vela é muito grande, prefiro pegar metade da vela, certo? E aí, quando o mercado ele originou esse order block e subiu, ele foi deixando base, né? Foi deixando base, e aí ele se deparou numa região, né? Uma região aqui que com certeza tinha bastante institucional já cercando essa região aqui com entradas passivas. Olha a pancada da vela, né, da vela vendedora em cima aí da outra vela institucional. Então aí aqui formou também o order block. Notem que aqui ficou namorando, né, na região. Mas nesse caso aqui, olha,
essa consolidação, eles estavam formando uma piscina de dinheiro. Só essa vela aqui, a primeira da pancada para baixo, veio na primeira base. Depois veio na segunda base, olha, rally, base, rally, né? E depois foi lá em cima, veio mitigar novamente, né? A região de order block, não conseguiram, né? Não conseguiram romper essa região, né? Não conseguiu quebrar a estrutura. E aí ficou de novo namorando. Notem que a piscina de dinheiro já estava armada. Quando rompeu aqui este fundinho, ocorreu um pequeno order flow aqui, né? E formou o outro order block. Notem que o preço não conseguiu vir na região de order block, que originou toda essa tramóia aqui de cima, né? E aí formou o order block dentro do mesmo pregão. Notem, dentro do mesmo pregão você vai ver muitas formações de novos order blocks, né? E muitas bases. E aí foi mitigado, mas não conseguiu romper. Quando o mercado abriu no dia seguinte, olha, respeitou essa região muito forte de supply, né? O preço desceu, veio mitigar de novo aqui esse order block. Quando subiu deixando base, olha, subiu deixando rally, base rally, rompeu, quebrou a estrutura, formando aí o boss. Aqui já seria indiferente desse order block, né? Esta região de supply, porque aqui eu já tinha esta base. Se eu tenho esta base aqui nesse rally de alta, eu tenho uma região de demanda. E olha só, quando o preço ele fez um testezinho de oferta aqui, né? Fez esse teste de oferta, respeitou a base, você entraria comprado até o topo anterior. E aí o topo anterior também foi rompido, né? Quebrou a estrutura, ocorreu um fake out, um falso rompimento, porque o preço retornou, e quando ele retorna, ele vem direto e reto. Ele também você poderia ter entrado aqui, olha só, o fecha fora, o fecha dentro, manipulação total do preço, e aí ele vem buscar novamente a base, rompe esta base, ignora este outro order block aqui, né? Ignorou total, teve aliás, já tinha sido várias vezes mitigado, então rompeu bonito. E aí ele veio buscar a região de imbalance e a região do order block, que originou toda esta pequena tendênciazinha aí de alta, né? Olha só como veio buscar este order block que originou toda essa parafernália toda aqui de preço, né? Então, order block é vida, né? Para quem opera supply e demand, né? Ou seja, oferta e demanda. Vamos ver outros exemplos aqui. Olha só aqui. Nesse caso aqui deste exemplo, eu já peguei, olha, peguei todo o corpo da vela, né, e a metade dela, olha só. Order block bonito aqui também. Olha só a subida, olha o rally, né, a partir deste order block. Só teve uma única base. Olha o preço subindo. Aqui também ficou namorando um pouco, né? Mas a gente considera também order block. Olha só a pancada depois de novo aqui para baixo, né? Veio fazer um testezinho de oferta aqui, que não chegou a tocar no order block, mas eu considero. Quando o preço voltou, veio na região da base, foi lá em cima de novo, mitigou, mas não conseguia passar, né, deste order block. Muito forte essa região. E aí, quando ele retorna, ele faz a primeira mitigação, olha, na máxima da vela. Olha só, aqui a marcação foi certeira, né? Quem marcou a máxima desta vela institucional se deu bem, pegando aí uma entrada sniper, né? Nessa região. Tudo isso aqui, olha, essa queda deixou base, né? Deixou drop. Então, estava bem definido os alvos, quem pegou aqui, olha, certo? E aí ele formou outro order block aqui, né? Bateu, desceu, né? Região de order block. No dia seguinte, olha só, no dia seguinte, gap de baixa, já foi rompendo o order block, que já tinha sido mitigado uma primeira vez, na máxima, né? E aí ocasionou no spring, que foi um falso rompimento. Aqui estopou a galera toda, né, do varejo, tanto quem comprou
quem vendeu, e aí o preço vai na região de order block, olha só, ele faz um testezinho de oferta aqui, né? Respeita a primeira vez aqui o order block, volta de novo, faz outro teste de oferta e depois ele rompe, né? Rompe esta estrutura, passa reto, foi buscar o order block que tinha originado essa queda aqui, né? Então, um order block vai sempre buscar um outro e assim sucessivamente. Olha só que interessante, né? Essa quebra de estrutura. Depois, como eu falei anteriormente, este order block já fica indiferente, tem uma basezinha aqui, ele respeitou, né? Fez um teste de oferta, rompendo o topo anterior, outra quebra de estrutura, falso rompimento, fake out, e aí o preço vem descendo, descendo. Até essa outra região de order block também era indiferente, mas a gente tinha essa região de imbalance, olha só. E aí ele não veio aqui, né? Não veio neste order block que também deu origem a essa alta. Então existem aí existem essas várias formas de você estar fazendo a leitura com order block e as suas entradas, né? Bem interessante mesmo para quem opera manipulação de mercado. E meu último exemplo aqui para vocês, outros tipos de order block, vamos dizer assim. Olha só aqui, este order block, gente, olha só como o institucional ele enganou aqui o pessoal que estava apostando de que o preço viria romper essa região, né? Deixou aqui o dinheiro inteligente, a vela institucional, e olha só essa rabeta, né? Levou o preço lá para cima, várias bases, né? Base, e aí, olha só que legal, né? O mercado ele deu uma volta aí, foi lá direto e reto, não ficou aqui, sim, né? Não ficou namorando, deixou order block. Olha só, alvos aqui que você tinha de saída, né? As bases. Aí o preço foi lá de novo, fez teste de oferta. Quando desceu, olha só essa vela, né? Aqui eu considero também, por que está traçado aqui nesse círculo? Que eu também considero order block, né? E aí o preço veio mitigar, né? Ficou dentro dessa zona de order block. No dia seguinte ocorreu, né, um tremendo de um spring, né? Que o preço não chegou neste order block também, formando aqui, ó, outro order block. O preço bateu aqui nessa região e subiu com tudo. Então ocorreu num baita de um spring, uma baita de uma manipulação, e levou o preço de volta ao order block, né, que estava esperando ser mitigado dessa vez de uma forma mais contundente, né? Esse aqui chegou até a máxima, esse aqui não chegou nem a mínima, mas a gente considera um teste de oferta. Bem interessante quem trabalha com oferta e demanda, certo? Bom, gente, então é assim que funciona, né? É assim que a gente faz as nossas marcações em order blocks, definindo aí alvos nas bases, ou nos topos, ou nos fundos anteriores. Mas é desta forma que vocês podem estar traçando no gráfico de vocês em qualquer time frame, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, que eu irei trazer muito mais conteúdo de forma gratuita, de oferta e demanda para vocês, certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.